nossa vida. E por isso nós buscamos ao Senhor, arrependidos, confessos de nossos erros, de nossas faltas, e nos aproximamos daquele que é capaz de perdoar, daquele que é capaz de libertar, de redimir o mais terrível pecador. Mas nos aproximamos de Ti, Senhor, na certeza de que há perdão. Porque a Tua palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nesse instante, nos aproximamos de Ti nessa certeza. Te louvamos e Te bendizemos pelo perdão. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém e amém. Convido você, querido, a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola. Vamos fazer uma leitura alternada do capítulo 1, do verso 2 até o verso 10, onde Paulo fala sobre a operosidade da fé daquela igreja, da repercussão que aquela igreja ocasionou e alcançou naquele local. E a nossa expectativa é que ele possa também nos abençoar e que aquilo que aconteceu aqui possa, em parte, acontecer também em nosso meio. Então, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 até o verso 10. Eu convido você a fazer uma leitura alternada comigo. Eu lerei os versos pares, os irmãos lerão os versos ímpares. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 2 ao 10. Leamos, queridos, o que diz a palavra santa, boa do nosso Deus. Diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardardes os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que de fato essa repercussão seja vista nesse bairro e que a igreja possa causar essa impressão a respeito da fé, a respeito da verdade, apresentando a esse mundo um Cristo que é Senhor. Quero convidar a você a que abra o seu inário, hino de número 3. Vamos cantar esse hino ao Senhor, hino de número 3. Eterno Pai,
Deus, porque o povo congrega, humilde, para entoar louvores a esse Deus que é todo-poderoso. Nesse instante eu quero convidar nosso irmão presbítero Vanderlei que faça uma oração ao Senhor, oração de gratidão a Deus por essa oportunidade que temos, oração de gratidão ao Senhor que concede a bênção à nossa igreja de se expandir, de levar o Evangelho nesse bairro. Então eu quero convidar o nosso irmão presbítero Vanderlei que faça a oração. Nós nos louvamos, adoramos o Senhor, nos gratos, o Senhor nos tem dado o poder de servir, adorar, grato ao Senhor, que passando a tua palavra, e nos grato ao Deus porque o Senhor também nos dá o privilégio de Deus, de o povo desse local, da privilégio do povo, da constante do povo, Pai, para que Pai, cada dia do Senhor, desse local, está se louvando, está se adorando. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer os seres, aqueles escolhidos, que foram chamados, eleitos, para que nesse local possa glorificar o Senhor, possa adorar o teu nome, que essa congregação possa frutificar, ó Deus, que ela possa crescer, não apenas em número, mas no Senhor do Senhor, no Senhor da verdade. Louvamos o Senhor pela vida do teu Sérgio, que vai nos trabalhar na seara do Senhor, ó Pai, que sobra na nossa, nos pastores, nos filhos, na liderança, na obra do Senhor. O Senhor nos dá esse privilégio, poder ser local, de louvar, de servir, e nós somos gratos por isso. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre a vida de cada um, sobre nossas vidas, ó Pai, sobre desse trabalho, e louvamos, porque até isso eu tenho que trabalhar. Por isso, Pai, nós louvamos. Amém. Mais uma vez, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Texto que mostra como viviam os convertidos, os crentes em Cristo. Então vamos ler esse texto, livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Eu convido você a fazer essa leitura comigo em uma só voz, sendo esse o propósito do nosso coração como servos congregados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Leamos a uma só voz o que diz a palavra do nosso Deus. Leamos, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e leveza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Louvando a Deus, buscando no Senhor uma vida de adoração, de comunhão, de estudo da palavra. O Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. E a nossa expectativa é que isso aconteça em nosso meio, que isso aconteça nessa nova igreja, que ela de fato possa viver esse momento, celebrando a Deus e vendo as maravilhas de Deus por meio dos convertidos que o Senhor trará ao seu povo. Somos convidados desse texto a louvar o Senhor. Eu convido você que, se puder, se coloque em pé e, juntamente com os nossos irmãos da equipe de louvor, vamos cantar alguns cânticos de adoração ao Senhor, cânticos de exaltação ao nosso Deus, que é todo-poderoso. Louvemos ao Senhor, Deus.
Nesse instante eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor para a nossa edificação nesse momento. Quero convidar você que abra sua Bíblia, mais uma vez no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 40. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 até o verso 40. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente o que diz o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém. Deus bondoso e bendito, ainda em sua presença, ó Pai, nós rogamos ao Senhor encarecidamente, agora que estamos diante da Tua palavra, rogamos a Ti, ó Deus, desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a Tua palavra e entendê-la, guardando no coração, ó Deus, para não pecarmos contra Ti. Essa oração eu te faço no nome que está acima de todo nome, nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo dias muito conturbados quando nós pensamos em igreja. O pensamento da sociedade é que a igreja existe hoje para enganar. E, infelizmente, isso tem se mostrado verdadeiro em alguns lugares. Porque em cada esquina você encontra uma igreja desse modelo. Existem hoje, por todos os cantos, igrejas de todos os tipos, de todas as cores, de todas as formas, igreja com todo tipo de doutrina. Existem as mais rígidas, as menos rígidas. Temos igrejas inclusivas, igrejas intolerantes, igrejas para todas as tribos. Para muitos, essas diferenças são até estimadas, pois dessa forma se pode conquistar os mais variados públicos. Porque se temos pessoas de todos os tipos de gosto, por que não igreja que acompanhe essa moda? Igreja que pregue e anuncie o que as pessoas querem ouvir. Igreja, escolha a que melhor te agrada. Esse é o lema evangeliquez dos nossos dias. Mas a grande questão para nós é: o que nós, como igreja, devemos oferecer às pessoas? O que essa nova igreja deve oferecer às pessoas? Ou qual deve ser o diferencial? Qual deve ser o teor da nossa mensagem? Pregar para agradar? Entregar o que as pessoas querem? Qual deve ser o papel da igreja que agrada a Deus e não aos homens? Para encontrar essa resposta, nós precisamos olhar para a capela dos crentes. Pelo menos aqui no livro de Atos, porque lá nós encontraremos não somente o que precisamos oferecer, mas o que realmente o homem caído precisa. E encontraremos essa necessidade no famoso, pelo menos no final do sermão, do famoso sermão pregado por Pedro em Pentecostes. É justamente isso que nós, de maneira bem simples, veremos essa noite. Veremos que o papel da igreja é anunciar aquele que pode resolver o maior problema da nossa vida ou o maior problema do mundo, que é o pecado. Devemos anunciar Cristo Jesus. Eu vou repetir. O papel da igreja é anunciar aquele que pode resolver o nosso maior problema, o maior problema do mundo, que é o pecado. Devemos anunciar Cristo Jesus. Então veja, o nosso texto, nós percebemos que Pedro tinha acabado de concluir o seu sermão. Que sermão poderoso, não é verdade? Porque as palavras de Pedro impactaram o coração dos ouvintes naquele dia. Ele encerrou o seu sermão com as palavras registradas no verso 36, que diz assim: tenham, pois, todo Israel a certeza disso.
A este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A multidão ficou profundamente convicta a respeito dessa certeza. Porque ao ouvirem tal verdade, as pessoas que ali estavam foram cortadas, ou como diz o original, foram apunhaladas no seu coração. Resultado que certamente nós, como pregadores, esperamos após as nossas mensagens. Mas a grande questão é, por que essa reação? O que promoveu essa reação de ter corações cortados, perfurados a respeito da verdade de que Cristo é o Senhor? Olha que interessante. O sucesso do sermão de Pedro é atribuído ao conteúdo exposto por ele naquele dia. Pedro realmente estava ali dando o que nós chamaríamos no seminário, no CPO, de uma grande aula teológica de exegese, de interpretação. Porque o que Pedro fez foi pegar passagens chaves, passagens importantes a respeito do Messias no Antigo Testamento. Passagens como Joel, como o profeta Isaías, como o próprio Salmo de número 110, o salmo tão famoso a respeito do rei messiânico. E ele começou então a explicar como essas passagens, como elas falavam a respeito do Messias. O que Pedro fez foi expor as Escrituras. Para ele, as Escrituras eram o que o povo precisava ouvir naquele momento. E as passagens a respeito de Cristo, a respeito do Messias, deveriam ser entendidas para que eles pudessem conhecer e reconhecer na pessoa daquele que foi crucificado que aquelas passagens diziam respeito a ele. Então o que Pedro faz de maneira muito simples, ele pega cada uma dessas referências e a partir delas ele levou aquele povo a comparar as coisas que aconteceram na vida do nosso Senhor com o que os profetas falaram, com o que os outros escreveram, com o que o Salmo diz. E ao final mostrou que tudo que foi escrito recebeu o seu cumprimento na vida e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós já vemos qual deve ser a marca dessa nova igreja. A palavra da verdade deve ser o fundamento desse povo. Cristo deve ser o conteúdo de cada pregação, de cada exposição, de cada estudo. Cada texto, cada explicação, cada explanação deve culminar em Cristo Jesus. Porque entenda algo, nenhuma mudança, nenhum resultado duradouro, nada acontecerá se Cristo não for o centro. A principal missão dessa nova igreja é anunciar as Escrituras, mostrando como toda a verdade contida nela aponta para a obra do nosso Redentor. Que o Cristo que hoje é rejeitado pelo mundo, ele é o único capaz de mudar a vida dessas pessoas. Que de fato desse culto saia essa verdade. Reverendo Antônio, você será tentado a mudar o foco do seu sermão. Você será tentado a preparar mensagens para agradar os ouvidos, ou até para que pessoas se engracem com palavras bonitas, elogiosas e até se filiem a nós. Mas como dispenseiro de Cristo, esse não é o nosso papel. Devemos pregar Cristo e esse crucificado. Ele foi pregado em toda a Escritura, desde a lei, passando pelos salmos, pelos profetas. Cristo era o assunto. Então nós não temos outra motivação, não temos outro assunto a ser pregado senão Cristo. O que espera de nós, querido, como dispenseiros dessa verdade, é anunciar o grande tesouro do Evangelho, Cristo, o Salvador dos perdidos. Por isso que desse novo culto, que hoje se inicia, uma mensagem poderosa seja pregada. Mensagem que anuncie Cristo, o único capaz de salvar o perdido. Porque foi isso que aconteceu naquele dia. E veja que interessante. Depois da apresentação de Cristo como Filho de Deus, como fundamento da vida, o Espírito escolheu fazer o seu trabalho penetrante de uma maneira impressionante naquele dia. 3.000 pessoas foram cortadas de coração. 3.000 pessoas, ao ouvir a respeito de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, tiveram seus corações perfurados por essa grande verdade. Que grande resultado, não é? Certamente isso era motivo
seria motivo, e deve ter sido, de alegria para todos aqueles que estavam ali. Mas perceba um detalhe. A certeza que Jesus era o Filho de Deus, pregado por Pedro, o centro do Evangelho, quebrou o coração daquele povo de tal maneira que se você pudesse estar naquele momento, no primeiro instante, não seria alegria que você veria no coração deles, ou pelo menos um semblante de alegria no rosto de cada um daqueles 3.000 ali. Sabe por quê? Porque se Jesus de Nazaré, pregado por Pedro, é o Senhor e Messias, e se ele foi condenado à morte por aquele povo, e agora eles reconheciam isso, se eles foram responsáveis pela morte do rei messiânico e daquele que também é o Senhor, você pode imaginar o que se passava no coração deles naquele instante? O fardo que estava sobre eles ao perceberem que as atitudes, que as palavras, que as manifestações, que as aglomerações, que todo o movimento daqueles dias foi para matar o Filho de Deus. Você pode imaginar o tremendo fardo de culpa que estava sobre os ombros daquele povo, que eles estavam carregando. Certamente o peso do erro caiu sobre eles naquele instante. Agora, como o apóstolo, sob o poder do Espírito Santo, pregando a verdade de Deus, falando sobre Cristo, e o Espírito do Senhor dando entendimento àquele povo, e com um entendimento pesado, com um coração pesado pelo erro cometido, pela culpa, pela condenação, eles não tinham outra saída a não ser clamar: irmãos, o que nós faremos? Perceba que extraordinária informação nós temos aqui. Porque essa situação é uma reversão do que acontece hoje. Nosso século é marcado por pregadores fazendo apelos, insistindo para que as pessoas reconheçam Jesus desesperadamente. E ao fazerem isso, se esquecem que o poder para convencer não está no apelo, mas na palavra pregada. E perceba que essa multidão, ao ouvir a mensagem de Pedro, ao ouvir sobre Cristo, não precisou que Pedro fizesse apelo ou fosse apelativo. Não. Antes, eles mesmos, ao ouvir a verdade do Evangelho pregado, Cristo centro, a importância sendo ele o Messias, eles não tiveram outra questão a não ser se apresentar de maneira voluntária, dizendo: o que nós vamos fazer? O que devemos fazer? Porque ouvir sobre Cristo, queridos, ouvir sobre quem Ele é, não faz com que o nosso coração fique quieto ou parado. Ouvir sobre Cristo exige mudança. A verdade do Evangelho penetrada aos corações transforma a vida. E era isso que eles queriam saber desesperadamente naquele instante. Querida, já apresentaremos a vocês, mas querida Igreja da Graça, se Cristo for pregado aqui, se Cristo Redentor for apresentado, se Ele for o conteúdo, a motivação, a vida de vocês, Deus usará cada um, usará o exemplo, usará a vida para exercer por meio do Espírito a mudança no coração dos perdidos. E tenha certeza que pessoas se juntarão a nós perguntando o que nós devemos fazer diante de tão grande verdade. Por isso, não deixe de falar sobre Cristo. Não deixe de viver Cristo. E que de fato Cristo seja o centro da vida de vocês. E o que nós encontramos então nos versos seguintes são as orientações de Pedro sobre como eles deveriam viver essa vida. Ou Pedro agora vai dar uma resposta à pergunta que eles fizeram: o que devemos fazer? Essas verdades são encontradas no verso 38 e verso 39. Veja, por favor, o que diz o nosso texto. Verso 38 e verso 39. Nosso texto diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Perceba que Pedro respondeu àqueles irmãos, dando instruções específicas ao povo da aliança, sobre o que eles realmente precisavam para ter essa nova vida. Eles precisavam de perdão e do Espírito de Deus na vida deles. E olha como isso é interessante. De todas as incontáveis listas de necessidades humanas, nenhuma é maior do que a necessidade do perdão de Deus. Lembram-se? Eles estavam compungidos de coração, porque agora reconheceram que cometeram um erro. Eles participaram da morte do Messias. E Pedro está dizendo: o que vocês precisam é de perdão. Arrependam-se e sejam perdoados. Muitas pessoas pensam erroneamente que sua principal necessidade hoje é conseguir mais dinheiro, é ter uma saúde impecável ou, quem sabe, até um trabalho estável. Nada de errado nisso. Ou, quem sabe, até uma vida segura. Mas o homem mais rico do mundo é verdadeiramente pobre, se não tem o perdão de Deus em sua vida. E o mais pobre é rico, se ele é perdoado. Outros pensam que a maior necessidade da vida é o próprio prazer. Mas como Jesus disse na história do homem rico, lá da parábola do rico Lázaro, aqueles com a vida mais prazerosa na terra serão miseráveis por toda a eternidade, se morrerem sem o perdão de Deus. Mas o simples, o pobre, mais miserável, que for perdoado, terá prazer eterno no perdão de Deus, habitando em sua presença para sempre. E apesar do perdão ser a nossa maior necessidade, tenha certeza que é extremamente raro alguém nos se aproximar de nós perguntando com desespero como faço para receber o perdão de Deus. Porque não é uma questão cadente na mente de muitas pessoas hoje, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo. O mundo não se interessa por perdão. Na verdade, o mundo nem reconhece que está errado. E sabe por quê? Porque somente o Espírito Santo, por meio da palavra pregada, pode imprimir em uma pessoa a sua real e verdadeira necessidade, que é a reconciliação com Deus. E é justamente esse o trabalho de vocês, queridos irmãos, ajudados pelo Senhor, aqui nessa nova igreja. Pregar a palavra de Deus que apresenta Cristo para que o povo desse bairro entenda a necessidade de uma nova vida, para que entendam a necessidade de perdão. Esse trabalho não vai ser fácil. Isso porque vivemos dias de um relativismo sem igual. E uma das coisas mais tristes sobre o relativismo dos nossos dias é que ele mina o perdão de Deus. O relativismo constantemente minimiza ou nega o absolutismo de Deus em nossas vidas, agindo implicitamente como se Deus não tivesse um caráter claro, imutável, moral, como se não houvesse a medida divina para o caráter humano. O mundo trabalha mostrando, evidenciando que ele pode viver de qualquer forma e não precisa de perdão. O relativismo tão enfatizado em nossos dias não se dá bem com as declarações bíblicas que diz: sede santos porque eu sou santo, ou sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É assim que trabalha esse mundo, e por causa disso nós teremos e enfrentaremos as dificuldades para apresentar esse evangelho que diz que o homem precisa de perdão, que o homem precisa ser santo, que o homem precisa buscar essa vida que imita o seu Senhor. O mundo hoje está pregando, dizendo: seja o que você quiser, viva a vida da forma que você quiser, você não precisa de ninguém lhe dizendo o que fazer e o que não fazer. Esses são os dias que nós estamos vivendo. E isso ainda não é tudo, Igreja da Graça. Outro problema do relativismo é que ele maximiza o caráter absoluto do erro. Diz que o caminho para a cura e a integridade e para se medir os padrões ou expectativas não está no outro, não está nem sequer em Deus. Deus e sua palavra não devem ser usados
Porque você precisa ser o crivo da sua própria vida ou do que você deseja. Isso tem sido enfatizado extremamente em nossos dias. Faça de si mesmo a medida do que é bom e aceitável. Dê a si mesmo a autoestima positiva incondicional. E para o mundo, o único papel de Deus, se é que Deus existe para eles, que ele tem a desempenhar nesse momento, é endossar aquilo que você deseja ser, que você quer viver, ou apenas dar o selo de aprovação aqui da maneira que você quer viver. Infelizmente, esse é o mundo que nós estamos inseridos. Um mundo que rejeita e entende que não está errado, e um mundo que eleva demais o eu. Sim, isso vai ser difícil. Anunciar essa mensagem de perdão, claro que não é fácil. E a situação mais triste de tudo isso é que esse relativismo mina a glória da graça de Deus e do perdão do Senhor. Parece muito bonito isso que o mundo apresenta, mas no final nós sabemos muito bem aonde ele levará. E que nós precisamos entender nessa noite, que essa nova igreja precisa entender que o padrão para a vida é de fato Deus, é de fato Cristo, a sua lei. Onde não há lei, onde não há padrão justo, expectativa legítima, maneira normativa de se relacionar com Deus e com o homem. Quando não há essas coisas, não há perdão. Porque o perdão é o abandono dessas ofensas reais, das transgressões reais, das violações reais, daquilo que está errado, voltando-se para Deus. Infelizmente, vocês vão enfrentar essa realidade. Ao pregar Cristo, vocês vão mostrar que esse pensamento do mundo está errado, que existem falhas, que existem caminhos que levam à morte. Mas vocês têm as mãos, a luz, que pode apontar a esperança da vida. O que Pedro nos oferece aqui, ao falar da necessidade de perdão, é de fato uma esperança bíblica. Não uma esperança relativa, como se tem pregado. Uma esperança que pode mudar o rumo da vida. Uma esperança que pode transtornar esse mundo e nos levar a entender e levar esse mundo e esse bairro a entender a necessidade real de uma mudança. Mas para que isso aconteça, é necessário reconhecimento, como Pedro diz, arrependei-vos e que se é pecador, de reconhecer as falhas, buscando assim a mudança. Essas pessoas do verso 37 foram tocadas no coração porque viram que Deus havia feito de Jesus o Senhor e Cristo. Mas eles o mataram. Eles estavam totalmente em desacordo com Deus. Eles estavam ali vivendo contra a vontade do Senhor. Eles estavam fora da sintonia com o seu caráter. Estavam violando a sua palavra e o seu próprio filho. Mas agora eles entenderam que Deus era o caminho. Eles reconheceram que estavam trilhando um caminho contrário e que precisavam desesperadamente, o que todos nós também precisamos, é que o Deus, em incrível graça, estava prometendo dar naquele instante perdão. O mundo que vive em guerra precisa conhecer esse Cristo que perdoa. Eles haviam ofendido a Deus. Eles haviam sim violado a lei de Deus, desobedecido ao Senhor, e havia uma única esperança. E essa esperança estava naquele que foi morto. E a sua morte foi capaz de perdoar os perdidos. Então eu pego as palavras do verso 40 e aplico a todos nós, com urgência, quando ele disse: livrai-nos dessa geração perversa e corrupta. E que a verdade do Evangelho possa, de fato, apresentar a essa geração corrupta o perdão e um Deus que pode perdoar. Essa é a primeira necessidade que temos. Vocês, queridos, deverão, com esmero e amor e dedicação, apresentar a essa geração perdida um Deus que perdoa. Que desse púlpito a verdade de perdão seja anunciada. Que a verdade que apresenta o erro seja, sim, anunciada.
que a verdade acerca de Cristo que morreu para perdoar o mais duro pecador seja de fato o centro. Que seja apresentada aqui a certeza de que existe sim pecado, que esse Senhor, que não existe um pecado que esse Senhor, Cristo, não possa perdoar. E que sem Ele, sem Cristo, o fim de uma vida relativa não terá nada de relativo, mas sim a condenação. Mas com Ele, centrado nele, a esperança, a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A segunda necessidade apresentada por Pedro é de fato a necessidade que temos de receber o dom do Espírito. Veja o que ele diz. Verso 38 novamente. Ele diz, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Essa é a nossa primeira necessidade. E recebereis o dom do Espírito Santo, que é a segunda. Perceba que existe uma grande discussão sobre o que Pedro quer dizer aqui. Várias interpretações são dadas, não vamos entrar em polêmica, mas de forma simples, o que vemos aqui é que se a pessoa de fato se arrepender dos seus erros, sendo perdoados por Cristo, o Espírito Santo fará a diferença em sua vida. Daquele dia em diante você terá o Espírito Santo, você será habitado por Ele. Tudo que diz aqui é que a partir do dia do seu arrependimento, da sua identificação com Cristo, o Espírito Santo estará operando em sua vida de maneira extraordinária, conduzindo, transformando e lhe orientando acerca do que Deus espera de você. Somente o Espírito pode penetrar a dureza do nosso coração, relativo, como o mundo tem pregado, caído, e trazer a verdadeira convicção do pecado. Foi esse Espírito que penetrou no coração dos ouvintes de Pedro naquele dia. De modo que, desesperados, eles clamaram, o que faremos, irmãos? A parte de Deus, os pecadores podem fazer até um inventário moral de suas vidas e decidir fazer algumas mudanças. Mas somente Deus pode perfurar de forma verdadeira os corações, de dentro para fora, dando vida no novo coração. E é disso que o mundo precisa. E queridos, até que haja a convicção do pecado, a pessoa não sente a necessidade de um Salvador. Do que há para ser salvo é o que o mundo diz. Antes que o Espírito traga a convicção, o pecador pensa, eu sou até mesmo uma pessoa bastante decente, e o mundo vive assim, pensa assim, eu vivo uma vida boa e moral. E ele se compara com os assassinos, estupradores, molestadores de crianças, e pensa que diante deles eles são até bons. Mas o que o mundo precisa entender é que pecado é desagrado a Deus. Mas quando o Espírito começa a convencer a pessoa sobre o pecado, a justiça, o julgamento, o juízo, ele começa a ver que Deus julgará não apenas as ações externas, mas também os pensamentos malignos e o pensamento que está no mais profundo do coração. Ele julga todos. Não por base em uma curva de bondade, mas pela perfeição da sua própria santidade. E é através da palavra de Deus que o pecador pode ser convencido no si. E quando Deus revela tais coisas por meio do seu Espírito e sua palavra, os pecadores então veem a sua real necessidade e clamam, o que devemos fazer? Como posso receber o perdão de Deus? E o que Pedro diz é, arrependam-se, se volte do pecado e recebam o Espírito. Queridos irmãos, essa é a situação do mundo. Não reconhece a sua necessidade, não entende o caminho errado, porque em comparação com os outros, eles se julgam até bem. Por isso nós precisamos anunciar a verdade, para que o Espírito de Deus possa abrir os olhos, levando-os a reconhecer a real situação em que vivem, perdidas e sem Deus. Um Deus que é capaz de perdoar e de habitar na vida do mais terrível pecador. E esse texto é prova disso, queridos. Eles foram, como eu disse, acusados de assassinar o Filho de Deus, mas ouviram que o próprio Deus estava pronto para perdoá-los. E não só para perdoar, mas para dar o seu Espírito. Ele estava disposto a cancelar todas as dívidas e depois vir morar com aquele povo, morar conosco, transformando e capacitando.
esses benefícios são dados pela graça. Não podem ser comprados. O que poderia fazer eles naquele instante? É dom gratuito de Deus para com todos aqueles que se arrependem. Então essas são as duas grandes necessidades que o mundo tem. Ser perdoado de todas as violações, ofensas, transgressões, como o texto bíblico diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles serão brancos como a neve, porque há perdão para aquele que se arrepende. E a segunda necessidade é ter o próprio Deus entrando em nossas vidas, para que onde o pecado havia reinado, possa lhe superabundar a graça do Senhor. O mundo precisa de um relacionamento pessoal com Deus por meio do seu Espírito. Precisamos de sabedoria, orientação, amor, alegria, paz, paciência, bondade, autocontrole. Precisamos desse poder extraordinário para a tarefa que se espera de cada um de nós e dessa nova igreja, que é a evangelização desse bairro. Precisamos dessa verdade em nós para que possamos transmiti-la ao mundo perdido. E a minha palavra a vocês, nova igreja, é ânimo. Não vai ser fácil, não vai ser simples apresentar esse evangelho. Apresentar a real necessidade desse mundo não entende que precisa disso. Você será até tentado a desistir, mas como disse um comentarista a respeito disso, ele disse algo bem interessante. Ele disse: a salvação é absolutamente gratuita. Assim como ingressar no exército, você não precisa comprar sua entrada. Tudo que você precisa é fornecido. Mas há um sentido em que seguir a Cristo, como se juntar ao exército, vai custar muito caro. Pode custar liberdade, família, amigos, autonomia e possivelmente até a sua vida. O trabalho do evangelista, como do recrutador do exército, é contar a história completa aos potenciais candidatos. Segundo ele, vai ser difícil. Nosso papel, apesar das dificuldades, o que vocês devem fazer é contar a história completa dessa vida com Cristo para esse mundo. É contar que Cristo não promete apenas uma esperança para essa vida. Que Ele não está aqui para prometer apenas riqueza e benefícios terrenos. Ele não promete apenas a certeza de uma vida mudada aqui. O perdão e a habitação em nós do Espírito garante para nós uma herança na glória. Uma herança que jamais poderá ser roubada, que nunca perderá o seu brilho, que nem sequer pode ser tomada de nós. E é isso que nós devemos anunciar esse mundo. Esse mundo pode sim oferecer prazeres terrenos, mas todos eles são passageiros. E vocês terão essa tarefa de mostrar isso a esse mundo, apresentando aquele que oferece aquilo que é eterno, Cristo Jesus. Por isso, Igreja Presbiteriana da Graça, anuncie o Cristo gracioso, que salva, que perdoa, que liberta e que garante por meio da sua vida que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem da esperança proposta a nós ao final dessa jornada. Que vocês, queridos, possam nesse novo momento, com a verdade no coração de vocês, viver anunciando esse Cristo, que é o centro, o fundamento da vida, para que esse bairro, sim, vivendo suas vidas relativas, vivendo a vida buscando prazeres, mas que esse bairro possa ser impactado pela vida de vocês, pela verdade, e conheça Cristo, o único capaz de dar perdão. E assim, conhecendo Cristo, possam muitos, desesperados e desesperadamente, se juntar a nós, dizendo: irmãos, o que nós devemos fazer? Que Deus os abençoe, que Deus os ajude em nome de Cristo. Amém. Feche os olhos, e a sua cabeça, oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso. Sabemos que a salvação pertence ao Senhor, que a vida pertence ao Senhor. Sabemos que tudo que temos e somos vem das tuas mãos. Se hoje podemos nos reunir como igreja, é porque o Senhor tem nos capacitado. E nos reunimos porque um dia o Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. O Senhor trouxe a convicção dos nossos pecados, fez morada em nós
e nos orienta a respeito de como viver essa vida. E assim como fez com cada um de nós, o Senhor possa usar essa nova igreja para anunciar essa verdade, impactando os corações das pessoas desse bairro. E elas possam então, Senhor, ao entenderem e estarem convictas dos seus erros, elas possam se aproximar de nós dizendo: o que faremos, irmãos? Ajude essa igreja, Senhor, todos nós. Ajude o pastor Antônio com a sua família na responsabilidade desse trabalho. Capacite teu servo. Auxilia, Deus, nos momentos difíceis. Que ele possa, auxiliado pelo Senhor, motivado por ti, ter o desejo de mostrar a esse mundo o Cristo, aquele que venceu. Que de fato o Senhor seja o centro da sua mensagem. Que o poder que vem do alto possa mudar os corações. Use cada servo do Senhor que aqui congregará, suas famílias, suas vidas. Use-os como luzeiros, Senhor, para que eles possam mostrar ao mundo perdido que grande Deus é o Senhor, que foi capaz de mudar a nossa vida, que foi capaz de mudar o nosso coração duro, terrível, que mudou a nossa história e é capaz de mudar a história desse bairro, da nossa cidade. Que a começar em nós, aqueles que aqui estão, que possamos transtornar essa cidade com o Evangelho da verdade, anunciando Cristo, a esperança dos homens, para que esse mundo entenda que eles precisam de perdão, que eles precisam de reconciliação, que eles precisam de ti, Senhor. Aqui está o teu povo, tua igreja. Use o teu povo, Senhor. É o que eu te peço. O nome que está acima de todo nome. O nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, fortaleça a nossa fé, que de fato use essa igreja, Igreja Presbiteriana da Graça, nascendo hoje aqui em nossa cidade, no bairro, para anunciar as verdades do Evangelho. Mas a questão é, quem é a Igreja Presbiteriana da Graça? Então, nesse instante, eu gostaria de convidar os nossos irmãos, aqueles que vão congregar a partir de amanhã nessa nova igreja. Eu gostaria de convidá-los que venham aqui à frente. Já foi conversado com basicamente todos eles. Vou encostar um pouquinho aqui o meu púlpito, para que possamos assim orar por esses irmãos, por essa nova igreja, e possamos assim também sempre mantê-los em nossas orações. Quero convidar os irmãos que vêm aqui à frente. Todos, quero apresentar aos irmãos a nossa nova igreja, Igreja Presbiteriana da Graça. Todos esses irmãos, pela graça de Deus, membros da nossa igreja, congregando conosco ali na Cidade Nova, na Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Deus foi muito bondoso para conosco, a nossa igreja cresceu, Deus nos abençoou. E como sempre estamos dizendo o tempo todo, né? Nossa igreja, nós não temos espaço para crescer. E Deus colocou em nosso coração, conversando com o pastor Antônio, a necessidade de fazer ali essa triagem, de conversar com os irmãos e começar a nova igreja.
Deus nos abençoou, conseguimos ali apoio do conselho, conversamos com os irmãos. E aqui temos a Igreja Presbiteriana da Graça. Já vai começar uma igreja grande. E louvado seja Deus por isso. Já vai começar uma igreja, uma congregação a ponto de organizar como igreja. Oremos para que isso aconteça. Porque o nosso desejo é, se vivemos dias difíceis em relação à igreja, que possamos encher a nossa cidade com igrejas que pregam o Evangelho. Que comece em nós, em nossa igreja, nessa nova igreja, para que ela possa, sim, desfrutar da verdade do Evangelho e anunciar a esse mundo. Quero convidar os presbíteros da nossa igreja, os presbíteros que estão aqui presentes, todos eles, venham aqui à frente. Então, queridos irmãos, quero orar dos presbíteros chegarem. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Graça, aqui na Nova Marabá, nós, como conselho da igreja, quarto de oração, buscando o Senhor, nós abençoamos e junto com os nossos irmãos estaremos orando por vocês, e o nosso desejo é ver essa igreja crescente. Nosso conselho, com todo amor e carinho e apoio, estará sempre à disposição para que cresçamos e possamos, de fato, encher essa cidade com o Evangelho do Senhor. Que Deus os abençoe. Que Deus cuide de vocês. Eu quero pedir ao Salomão que faça uma oração por essa igreja. E logo após, eu quero pedir ao pastor dessa nova congregação que peça a bênção sobre nós, para que a bênção do Senhor, de fato, seja com esse trabalho. E cresçamos para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Nosso amado e bondoso Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá esse grande privilégio de participarmos deste momento tão marcante, em que mais uma congregação está sendo organizada, em que o Teu Evangelho vem aumentando na nossa cidade. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que a obra é Tua, sabemos que Tu és o Senhor da igreja, mas te louvamos porque o Senhor nos dá essa oportunidade de trabalhar na Tua seara. Te louvamos, Senhor, porque isso de fato é um grande privilégio a nós. E neste momento especial te pedimos que o Senhor esteja com cada família que está aqui na frente hoje. Que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja confirmando o desejo nos seus corações de te servir cada vez mais. Que o Senhor esteja abençoando e que tudo que eles façam seja de fato para te agradar, seja para fazer o teu nome e o Evangelho cada vez mais conhecido nesse bairro. Abençoa para que essa congregação esteja pautada na tua palavra, que de fato a tua verdade esteja presente neste púlpito e principalmente que a tua verdade esteja presente em cada vida aqui na frente. Que o Senhor possa ser o nosso Senhor e o Senhor deles. Que o Senhor possa ser propagado e o teu Evangelho falado em cada ação deles. E que mais pessoas possam vir a se aproximar do Senhor. Que o Senhor, através desses irmãos, através da liderança e da direção do pastor Antônio, possa de fato trazer mais eleitos,
para a congregação dos santos. Esteja com esta congregação desde o início, na direção, na condução, e que de fato o Senhor seja louvado em tudo que ela faça, em tudo que esses irmãos façam. É o que te pedimos humildemente, não porque nós temos qualquer mérito, mas porque Cristo, que conquistou, que é o dono deste mérito, que é o dono e Senhor das nossas vidas, é por Ele que oramos, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele já transformou em nossas vidas e por o que Ele ainda vai fazer nesta nova casa que se abre hoje à noite. Esteja conosco, esteja com cada um desses irmãos. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós podemos em pé, irmãos? Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Cristo que o serve por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Podemos sentar? Deus abençoe. E que trabalhemos juntos pela fé evangélica, pela fé verdadeira. Que o nome de Cristo seja conhecido por meio de vocês. Deus abençoe, queridos. Só encerrando, irmãos, o nosso momento de festa, né? Louvado a Deus por essa nova igreja. Só uns rápidos avisos aos irmãos da sede. Amanhã nós teremos assembleia, mas não amanhã, assembleia ordinária. Vocês possam ver presente, nós possamos tomar conhecimento do relatório, enfim, esteja ali, nós possamos falar desse trabalho que também faz parte da nossa vida comunitária. Lembrando também, encerrando esse momento, ali mais abaixo nós temos um pequeno coquetel preparado com muito carinho nessa nova igreja para nós, que celebremos nesse grande momento. Então, que Deus possa assim nos abençoar. Reverendo Antônio, que quer dar a palavra. Irmãos, louvando ao Senhor pelo que Ele tem feito, agradecendo também ao Conselho pela confiança de começar esse novo trabalho, e pedir que os irmãos estejam orando por nós. Avisando aos irmãos daqui da Congregação Presbiteriana da Graça, que amanhã, às 9 da manhã, nós iniciamos, e os nossos visitantes, convidados, estão também convidados a participar conosco. Amanhã, a partir das 9, amanhã às 9, escola dominical, e à noite às 18h30. Então, as pessoas que foram convidadas, tem alguns que estão nos visitando hoje, né, que foram convidados para participar conosco, esses são os nossos horários. Vocês são sempre bem-vindos para estar conosco. Às 9 da manhã e às 18h30, todos os domingos. A entrada é pela recepção do hotel mesmo, no salão menor, lá próximo da recepção. Logo que entra na recepção, segue em frente à primeira porta à sua direita. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Continue orando por essa igreja e ore para que mais igrejas sejam abertas em nossa cidade e possamos crescer para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos encerrados, todos são convidados a participar do pequeno coquetel que está aí ao lado para todos nós. Deus abençoe, queridos irmãos.